Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Médico Número 1 Podcast. Esse podcast que traz aqui histórias que vão te ajudar de forma prática a entender como aplicar o empreendedorismo na medicina. Essa área que você de fato se vê ali como não empreendedor, mas que na grande realidade tem exigido cada vez mais esse lado dos médicos. Hoje eu estou trazendo uma grande cliente nossa que eu fico muito feliz com os resultados que ela tem alcançado e que eu espero que de alguma maneira possa trazer clareza para vocês que estão aqui acompanhando. Eu anotei aqui a apresentação e aí você me corrige se faltar algo ou se estiver alguma informação errada, pode ser? Pode. Pronto, já vou revelar aqui quem é. Ela que é médica, filha de Silênio e Neide, fundadora do Núcleo, Nayara Braga, já deu um spoiler de quem está aqui com a gente, especialista em nutrologia, tem 4 anos de experiência na área e acumulou centenas de atendimentos desde então. Estou correto ou está faltando algo mais? Tá certíssimo. Pronto, beleza. Então vamos lá. É o seguinte, a Nayara, ela é nossa cliente, como eu havia falado, do consultório lucrativo, que é um acompanhamento nosso. E ela vem uma crescente de resultado muito bacana. No último mês, ali, nos últimos 40 dias, os seus resultados têm me deixado muito feliz. E vem em algo que não estava tendo essa crescente. Havia ali uma trava e nos últimos 40 dias tem vindo áudio no WhatsApp, tem vindo mensagem no final de semana. Léo, destravei, minha cabeça tá fervilhando e agora eu quero colocar em prática. Nayara, seja muito bem-vinda, se apresente e me fala o que foi que mudou nesses últimos 40 dias que deu essa explosão de resultado. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Mas eu acho que depois que a gente começa a destravar um pouquinho, ver que a medicina não é só aquela coisa de atendimento, sentar no consultório, falar com o seu paciente, conversar meia horinha e ir embora, que ele é bem mais abrangente, a gente começa a destravar e o negócio começa a fluir. Perfeito. Né? Então, eu acho que foi bem o que a gente fez e a gente começou a ver que, desde que a gente começou junto, o negócio foi destravando. Às vezes eu chegava lá, Léo, eu tenho essa ideia. Ele já estava com a ideia planejada, então a gente conseguia botar o negócio para andar executar. E foi fluindo. Exatamente. Eu costumo falar que de nada adianta ter a ideia se não tiver execução, né? A ideia não vale de muita coisa. Uhum. Hoje você só atende particular? Como é que funcionam os seus atendimentos? Eu hoje só atendo particular. Certo. Como a gente tinha conversado até antes, no começo da carreira, a gente fica um pouquinho com medo de sair tanto desses plantões, como essa parte de desapegar dos locais que você está atendendo, né? Mas depois que você destrava essa parte do particular, você vê que não é aquele bicho de 7 cabeças. Então, hoje a agenda é só atendimento particular. Perfeito. E essa ideia de atender pacientes particulares, ela já surgiu desde a faculdade, já desde antes da faculdade? Em que momento você tomou essa decisão de atender somente particular? Na faculdade, ainda nos últimos anos da faculdade, eu acho que todo mundo, na minha turma de 50, tinha essa mentalidade muito curta de... Chegava, não, a gente vai se formar, a gente vai dar plantão, a gente vai estar no convênio, porque os médicos mais antigos estavam no convênio. Então, a realidade do médico sempre vai ser essa, de estar no convênio. Só que aí, no último ano, na verdade, eu ia entrar na cardiologia, né? Eu sabia disso. Eu passei os 4 primeiros anos da faculdade sempre pensando na cardiologia. E no 5º ano, eu acabei resolvendo fazer um estágio fora. Foi em São Paulo, em Ribeirão Preto, no interior. E lá, eu acabei... que o estágio era em farmacologia, mas aí chegou um nutrólogo e perguntou, quer me acompanhar aqui no hospital? Aí eu fiz, quero. Meu horário tá livre, então, à noite. E acabou que eu fui para fazer o estágio. E acabei me apaixonando pela nutrologia hospitalar, né? Certo. Aqui no estado é mais fechado, mas me apaixonei pela diferença do que é o paciente. Muita gente acha, nutrólogo só vai ver a parte do hormonal, só vai ver aquela parte de emagrecimento, mas a nutrologia é muito ampla. Então, eu comecei a me apaixonar pela nutrologia naquele estágio. E eu já estava fazendo cursinho para residência para cardiologia. Então, já estava com a vida bem encaminhada. Todo mundo na minha família já estava na ideia de que eu ia para cardiologia. Vamos ganhar uma cardiologista. Aí, quando eu cheguei de São Paulo, eu cheguei para o meu pai e para a minha mãe e disse, mudei. Não quero mais fazer cardiologia. Aí, do nada, mas em um mês, um mês mudou a minha vida. Decisão muda destino.
Aí pronto, de lá para cá eu comecei a desistir, na verdade, da cardiologia, dentro da faculdade, no último ano, já comecei a fazer a especialização, que você pode fazer especialização, só não pode terminar antes, né? Então eu terminei e já... Ah, você pode começar... pode começar, só não pode finalizar sem o CRM, né? Tá. Então eu comecei no final do 6º ano e perto de um ano e meio depois eu tinha terminado. Depois que eu estava formado, eu tinha terminado a especialização. Então, aí até hoje, cada dia mais apaixonado pelo que eu estou fazendo. Boa. E, no caso, esse pensamento de ir pro particular veio também dessa pessoa que te puxou pra... Como foi? O que é que aconteceu, assim, que você lembra que, tipo assim, caramba, esse acontecimento foi o que me fez, assim, não, eu vou pro particular, eu vou arriscar, eu vou contra tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou aprendendo aqui na faculdade, porque talvez não seja esse o caminho. Quando a gente está... Na faculdade todo mundo muito fechado, né? Como eu falei antes, todo mundo pensa só no particular, no plano de saúde, no convênio e em plantões. Então, quando eu saí dessa zona de só pensar dessa forma, quando eu me formei, eu tive que dar os meus plantões, juntei o dinheiro. E aí, quando eu comecei a ver a realidade, que eu fui procurar como era a remuneração do plano de saúde para o atendimento da gente, eu via que a realidade era muito inferior do que eu pensava. Não conseguia nem pagar a sala, que eu atendia antes numa sala, então não conseguia nem pagar a sala no final do mês atendendo alguns pacientes. Então eu fiz, não existe a pessoa trabalhar tanto. A conta não fecha. A conta não fecha. Eu só trabalhava para pagar a conta. Não tinha, no final das contas, não tinha nada no meu bolso. Então, eu vi que realmente a remuneração do plano de saúde não servia para quem estava estava se esforçando, estava correndo tanto atrás. Você gasta, você tem enfim, você tem um gasto muito grande para você, no final das contas, ter uma remuneração muito baixa e a conta acabar sendo sempre negativa, né? Sim. Então, é aí que você abre o leque de, não, eu preciso realmente ir para o particular. Aos pouquinhos você vai vendo, no começo dá medo, porque hoje o médico ele sai da faculdade já pensando nisso de eu vou já para o plantão, eu vou para o plano de saúde porque eu sei que eu vou ter paciente. Então, no começo você vai aos pouquinhos e depois você vai vendo que foi o caminho certo. Né? Eu vejo que esse pensamento ele já está meio que enraizado, né? E você consegue ter ali um direcionamento do que enraizou, são os professores, durante o cursinho, durante a faculdade. Quando é que surge esse pensamento de, rapaz, o convênio é a melhor opção, o plantão é a melhor opção? Já é um perfil comportamental. O que é que você enxerga isso? Eu conversava muito com as pessoas da minha turma e eu via que a maioria, normalmente um médico vem de uma família que tem algum médico. Né? Então, os médicos mais antigos já estão lá no plano de saúde há muito tempo. E antigamente a gente via que realmente tinha muito médico no plano de saúde e muitos poucos eram particulares, né? E até hoje eu vejo muito médico que se formou comigo, que é especialista e que acaba que está no plano de saúde, está satisfeito em atender 30 pacientes no dia para no final do mês fechar alguma conta positiva. Mas eu acho que é mais uma rotina de as pessoas mais velhas chegam e colocam isso na cabeça do mais recente que está se formando agora. Então, eu vejo muita gente que vem de familiares que têm médicos, que na cabeça deles, eu vou para médico. Chegam no grupo da minha turma, o que eu mais tenho vocês conhecem algum especialista que atende por plano? Sempre é assim, acaba que você olha, não, deixa para lá. Acho que é o único caminho. Exatamente. Complicado. E... como é que foi para você nesse início, já ir para o particular e lidar com essa parte empresarial, essa parte de gestão, essa parte de um consultório, e não ter, vamos dizer assim, essa facilidade de já ter pacientes que vêm através do convênio? Essa parte de empresa, a gente acha que é uma coisa mais simples, mas principalmente quando você está sozinha, você está começando alguma coisa do zero realmente. Então, quando eu comecei alugando uma sala num consultório particular. Então, essa pessoa que era uma nutricionista, ela era dona de um local e ela alugava aquela sala por turnos.
e eu comecei a atender um turno. Comecei a atender até, lembro o dia, foi quarta-feira à noite. Eu começava de 7 horas da noite, era um horário bem, bem difícil mesmo, de 7 horas da noite até às 10 horas da noite. Caramba. Então, às vezes eu chegava lá, eu lembro que o que deu a viradinha de chave de eu não quero estar aqui, não quero estar pagando nessa situação, é que toda vez que eu ia para lá, eu tinha que estar com a minha impressora de um braço e o computador do outro. Caramba. Então, acabava que eu tinha que chegar antes do paciente para não ter que ele esperar. Se ele chega antes, pegava no flyer. Exatamente. Aí eu ia fazer isso tudo. Aí teve um dia que eu levei a impressora, eu levei o computador e esqueci das folhas. Aí eu cheguei lá quando eu estava com o paciente digitando tudo. Quando eu fui imprimir, caramba, cadê as folhas? Aí eu fui lá, tinha por coincidência, na sala ao lado eu tinha uma nutricionista. Aí eu falei, me presta a folha. Aí ela disse, aqui eu não tenho folha, mas aí dentro tem, cada folha é R$2. Tá, poxa, caramba. Quando ela falou, cada folha é R$2, eu fiz, caramba, eu tenho 3 pacientes. Eu não sei nem quantas folhas eu vou gastar. Aí eu fiz, beleza, vou pegar um bocadinho aqui, não sei nem quantas vai ser, mas é vida, né? Só não podia deixar de atender os pacientes. Aí, depois disso, eu cheguei em casa revoltadíssima. Eu fiz, rapaz, eu usei umas 30 páginas. Eu vou gastar uns R$60 só de folha, sem necessidade. Aí eu cheguei e tinha pouco tempo, acho que tinha uns 2 meses só que eu estava alugando. Quebrei contrato com ela, disse, não quero contrato, vamos quebrar aqui, Fique paguei com as multa. suas folhas. Fique com as suas folhas, com tudo, quebrei. E aí, do nada, eu fiz, isso era na pandemia ainda, tinha acabado a pandemia, era começo de 2021, então tinha muito local para alugar. Você com medo, você vai, mas você vai, caramba, eu fiz uma mudança, mas você vai, mas você vai metendo a cara. E aí foi que comecei, acabei pegando um local só para mim, e aos pouquinhos foi aquela coisa, vou reformar pouco para não gastar, né? Porque a gente acha que a empresa é só você chegar e atender e pronto. Mas tem muita coisa em cima, tem funcionário, tem pagamento disso, de aquilo, e no final das contas a conta tem que fechar. Tem que né? fechar. Aí depois disso, essa viradinha de chave, que foi a folha da menina, foi que me fez mudar essa visão de empreendedor. E hoje eu acho que, se não fosse ela... Perfeito. Se não fosse as 30 folhas chamadas. Não teria chegado onde eu estou hoje, porque você sair do comodismo é muito difícil. Demais, demais. E na tua família tem histórico de empreendedores, empresários, para você se inspirar, ter essa coragem? Não, eu vim de uma família que meu pai, ele foi uma pessoa que, para conseguir criar eu e minha irmã, foi muito complicado. Então, a gente foi criado bem, graças a Deus, mas ele foi numa luta que assando realmente... Comendo, foi assando e comendo. E às vezes ele falava, não sei, até um dia desse a gente estava conversando, eu não sei como a conta fechava, eu conseguia ter plano de saúde, conseguia ter alimentação, estudava em colégio particular, mas ele, no final do mês, às vezes ficava aperreado de manhã e eu não sabia de nada, né? Sim, então, na minha cabeça, estava tudo certo. E para você colocar na cabeça das pessoas assim, quando você começa, você é a primeira empreendedora da família. E hoje a minha irmã está começando a correr atrás, está vendo que a realidade dos plantões, já botei na cabeça dela que a realidade de plantão tem que mudar um pouquinho. Então, quando as pessoas veem que você está crescendo, é que começa a ver que realmente aquilo ali que assustava no começo foi o que valia a pena. O resultado fala, né? Você, falando de não ter essa vivência, da realidade ali, né? Me fez enxergar o quanto foi difícil eu empreender. Eu costumo falar que foi pela graça de Deus que me deu essa coragem, porque eu não tive na minha família ali empreendedores. Meu pai, ele era vendedor na época, quando eu era criança, que é um tipo de empreendedor, mas que na verdade trabalha para uma outra pessoa, né? E era muito isso. Ele falava, rapaz, tem meses que eu vou fazer aqui a conta e dá negativo, mas tá tudo pago. Uma coisa que ele falou assim, eu sempre vou fazer de tudo para deixar você e sua irmã em colégio particular, porque eu acredito que a amizade vale mais do que dinheiro. E você em colégio particular, a facilidade de você ter boas amizades, de ter portas abertas e de conhecer pessoas é muito melhor do que ali no público, né? Então, mesmo que eu tire daqui, atrase algo ali, vocês estão em colégio particular. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa garra, porque ontem eu tava falando com o meu comercial, eu falei, irmão, você sabe como é que é a conta ali pra fechar no mês?
eu preciso disso, 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 disso. Aí, enquanto eu falava pra ele, na mesma hora eu veio assim, rapaz, que doidice. Por que eu me coloquei nesse meio? São 35 clientes de um lado, 16 pessoas do time no outro. São 51 pessoas que eu tenho que estar fazendo malabarismo. Paga imposto, pagar isso. Caramba, é muito difícil. E essa graça divina, eu acredito que ela de fato é para que a gente chegue nas pessoas que nós precisamos chegar. Então, você chegue nos seus pacientes, eu chegue nos médicos e que a gente cumpra o nosso propósito, né? Eu vejo que os nossos bloqueios têm intimidade com o nosso propósito. Então, se nós nascemos para empreender, para nos arriscar, para ter novos negócios e algo na infância nos mostra que não, é porque mais ou menos ali tem uma trava que a gente precisa quebrar essa barreira para que nós possamos valorizar aquilo. Dizer, caramba, tipo, foi difícil, eu consegui e eu dou muito mais valor porque eu consigo ver a minha capacidade. Não foi algo do nada, não foi algo que eu ganhei de mão beijada, não foi um consultório que eu ganhei do meu pai quando eu me formei, não foi uma empresa que eu estou herdando, que eu estou sendo sucessor, foi algo que não existia, né? Eu ouço alguns comentários, tipo, de algumas pessoas que falam assim, tipo, não, mas pra você é mais fácil. Eu falei, não, mas por que pra mim é mais fácil? Eu gosto de enfatizar, por que pra mim é mais fácil? Não, porque, tipo assim, você tem uma vida boa, né? Eu falei, mas irmão, deixa eu só te falar. Minha mãe trabalha no restaurante e meu pai é segurança de um empresarial. O que eu tenho foi o que montei. Inclusive, hoje o que eu faço, eu construí do zero. Eu construí do zero porque, de fato, não existia nada. Eu precisei passar 5 meses sem nada, sem algum negócio. Eu fiz uma transição de carreira, não conseguia enxergar o que eu iria fazer. Teve um episódio que aconteceu que cortaram a luz do meu apartamento. E eu falei assim, ou eu faço alguma coisa, ou vai dar muito mais ruim do que já está dando. Então, eu não vejo por que para mim seja mais fácil. Eu precisei sair dessa zona de conforto, eu precisei ter esse conformismo, eu precisei acreditar que Deus tinha algo melhor para mim. E que o que eu fazia é que Ele não tinha me criado para simplesmente acordar e dormir, ou que, me desculpa aí para quem é CLT, mas de trabalhar para alguma outra pessoa. Se Ele me deu capacidade de fazer mais, eu posso fazer mais para mim, eu posso fazer mais para servir Ele, para alcançar mais pessoas. E não simplesmente, porque eu vejo assim, você trabalhar para outra pessoa, você está vivendo o sonho de outro. Você trabalhar para o convênio, você está vivendo o sonho do dono do convênio. Porque o dono do convênio está ganhando, ali tá repassando pouco. Então, você fica ali preso à demanda que ele manda. Você não tem autonomia para fazer a sua agenda, só se você abrir mais horários, vamos dizer assim. Mas você tá vivendo o sonho do dono do convênio, né? Eu ia falar aqui os nomes, mas, enfim, do convênio. E você me falar que decidiu empreender, decidiu não seguir os planos do convênio, eu acredito que tem a ver com o tipo de atendimento que você dá para o seu paciente, né? Isso, eu acho que até essa parte de, como você está falando, assim, quando você vê que a família ajuda, porque no final do mês você não sabe como é que está fechando tudo. Então, quando eu comecei na parte da nutrologia, eu via muito meus pacientes de estarem com medo primeiro, a maioria dos pacientes, eu acho que 70% já passou por algum médico do convênio. Então, sim, eles chegam para mim, eu já fui para médico do convênio, nutrólogo do convênio, que tem poucos, mas tem ainda. E ele nem olhou para mim, passou tal medicação e eu fui para casa. E aí? Não usei porque eu não gostei dele, ele não olhou nem na minha cara. Então, aí quando o paciente já passa pelo médico do convênio, chega para mim, que a gente passa 1 hora e 15 conversando, que aí até o nome do filho dele, ele fala e a gente conversa. Então, a gente vê que realmente é como se fosse... Às vezes eu passo de médica para uma colega, uma amiga do paciente. Então, o que eu mais tenho... Ontem eu estava na praia, estava sentada lá na praia, tranquila, comendo. Daqui a pouco chega um paciente, falou comigo. E aí, doutora, não sei o que... Eu olhei para ele, tinha 60 dias que eu tinha atendido ele. Ele perdeu 20 e poucos quilos. E ele não é um paciente muito grande, né? Então, quando ele olhou para mim, aí ele falava... Eu falo muito com ele no WhatsApp. Aí, quando ele olhou para mim, ele, Pietro, tal, não sei o que... Aí, a gente conversando, foi assim... surreal, Imagina. A diferença que você vê, a animação, ele, eu tô animado, eu tô isso, eu tô aquilo. Então, você vê que é diferente quando você tem esse cuidado de estar no particular, porque você tem tempo. É onde eu queria chegar. Não é o problema, não é o médico do convênio, é o convênio. Né? Exatamente. No convênio, você não conseguiria fazer isso? Conseguiria? Não. No plantão você conseguiria? Não mesmo. Logo quando eu comecei, eu atendia num convênio, mas eu atendia como clínica, né?
já para juntar um dinheiro. Então, eu lembro também que a gente atendia, como eu estava era clínica médica mesmo, eu estava sentada esperando o paciente e daqui a pouco chegou o coordenador dos médicos, fez, você está demorando muito. Aí, quando eu olhei o relógio, eu fiz, caramba, eu estou 20 minutos com o paciente. Era assim, ele está demorando muito. Eu fiz... Aí ele, são 4 pacientes em 1 hora. Aí eu fiz, caramba, eu não vou conseguir nem olhar, fazer a solicitação dos exames do paciente. Aí ele, mas é assim. Tanto que eu passei, eu acho que uns 15 dias, eu fiz, vou continuar aqui nunca, que eu não tenho paciência. Então, também, depois disso, você vai começando a ver, não existe. Porque, às vezes, o paciente fica com medo. Não, eu vou pagar um valor mais alto para consulta, mas depois que ele está lá, ele vai vendo que realmente vale o cuidado que a gente tem. A gente tem um cuidado, você conversa com o paciente na hora, durante, depois. Então, você passa muito tempo acompanhando ele muito de perto. Tem uma linha aí, uma balança, que é o paciente, ele precisa saber o que você faz antes de chegar até você, que para isso funciona no digital, e ele precisa receber o que foi prometido no digital para que ele fique. Então, não adianta você fazer um atendimento de excelência se os pacientes eles não sabem o que você faz, não chegam até você, e nem eles acharem que você faz chegar lá e você não fazer. Também fica nesse problema, né? Você falou nessa questão de atender 4 pacientes por hora. Eu estava tomando café com um possível cliente nosso que tá em negociação, e aí ele falou assim, rapaz, eu tô indo pro digital porque eu decidi sair do convênio. Quando eu era mais novo, até valia a pena, eu peguei essa pilha de atender muito paciente, então eu tava ali para fazer número mesmo, volume. Teve um dia que eu atendi 14 pacientes em 1 hora. O que me fez assim, o estalo foi que o paciente falou assim, rapaz, doutor, você nem conversou comigo, se quiser falar comigo, pode me chamar no direct do Instagram. Eu tô aqui pra atender, aí deu chepeando nas costas dele. Eita. Aí ele disse que na hora eu tava assim, então, que... Quando chegou em casa, ficou, caramba, foi pra isso que eu me formei mesmo. Será que eu mereço o título de médico? E ali eu comecei já a repensar mais e agora eu decidi que não vale a pena, que é sacrificante. Eu falei, caramba, acho que eu não tenho não. Cara, se quiser... você chega sugado também, porque é sempre uma coisa diferente. Você vai ver, em 1 hora você atende 14 pessoas, quando você chega no terceiro, você já não sabe o que é que tem no primeiro. É impossível saber nome, saber nada. Tchau. Prescrever e se você encontrar na rua, você não sabe nem quem é também, porque a rotatividade é tão grande, né? Sabe não. Teve uma cliente nossa que disse, rapaz, eu atendi uma menina, a gente aumentou a demanda agora, né? E aí ela falou, rapaz, eu tô atendendo tanta paciente que eu tô ficando preocupada. Por quê? Eu encontrei com a mãe e a paciente num posto assim, numa viagem, e aí a paciente veio, doutora, e eu lembrava o nome dela. Aí eu, titia! E dei um abraço nela e tal. Aí depois que a mãe foi falando, eu fui lembrando do caso. Aí eu disse, caramba, também tem esse contraponto aí, né? Só botar a culpa no convênio, no particular, se a gente for aumentar muito a demanda e não olhar para a experiência do paciente, olhar para o cuidado dele, pode acontecer esse tipo de situação. Eu queria entender como é que funciona, já que você falou nessa questão do cuidado que você tem, né? Da preocupação com o paciente, como é que funciona a trilha que ele percorre dentro do teu consultório, dentro do teu atendimento. Da chegada, a saída, após consulta, como é que funciona hoje? Eu lembro que na nossa reunião semana passada você falou que tá com pós-consulta, né? Já justamente para melhorar a experiência. Como é que é essa trilha? Antes a gente tinha só a Andresa, que antes entrava nessa parte do agendamento, da pré-consulta, e hoje a gente abriu um pouquinho, por quê? Porque como o fluxo está aumentando, então o cuidado com o paciente eu não estava conseguindo ter porque normalmente o paciente chega lá no consultório, a gente conversa, o seu problema é esse, a gente vai melhorando. Eu sempre tinha uma rotina de 3 dias depois falar com ele, alguns dias depois falar com ele. Você mesmo? Eu mesma falava. Perfeito. E eu gosto dessa rotina, de eu saber como é que o paciente está. Mas como o fluxo vai aumentando, então tem uma hora que você não vai conseguir. Sim. Hoje, às vezes, os pacientes falam comigo, eles já sabem que ou eu respondo muito cedo, ou eu respondo muito tarde, que é a hora que eu estou livre. Então, aí eu botei já outra pessoa para ter esse fluxo de, fala com esses pacientes, por favor, para saber como é que eles estão. Se for necessário, tiver com alguma queixa, passa para mim, porque eu preciso saber como é que ele está. Porque... Filtra, né? Exatamente. Porque o paciente, quando chega lá, eu atendo grande parte dos meus pacientes, eles se perdem no meio do caminho. Então, é aquela coisa, chegou ao objetivo, ele está lá, está tomando a medicação, está fazendo o que eu peço, mas, às vezes, não, pelo comodismo mesmo, eles acabam não se levantando para fazer uma simples atividade física.
Então, às vezes, eles perdem, sei lá, um paciente que veio há uns 15 dias atrás, que eu estava conversando com a moça da pós-consulta, a Geise, estava falando, Geise, fale com esse paciente específico, esse, porque eles se perderam. Então, eles chegam lá toda semana, vão fazer o protocolo que eu orientei, mas aí chega em casa, fica lá sentado e a gente não vê ele perdeu 20 quilos, ele podia ter perdido 30. Então, Caramba, a gente vê que realmente tem que ter um cuidado. Então, quando o paciente chega lá no consultório, a gente tem o objetivo de conversar, eu converso com ele, a gente vê o que é que ele precisa, vê a realidade, monta um protocolo para ele. Se é necessário algum protocolo para ele estar lá no consultório semanalmente, se é algum protocolo que ele vai estar quinzenalmente, se é um protocolo que ele não precisa estar lá. Então, a gente vai montando. E aí, individualizado. Nada é para todo mundo. Então, individualizado. E de acordo com o que como é que ele está, independente do protocolo que ele está fazendo, a gente vai sempre acompanhando. Sempre vai estar a Geise no pé dele. Eu vou estar também com esse cuidado para ele não se perder. Porque acaba que às vezes chega no que ele precisa e não, eu vou viver só. Aí acaba perdendo, porque, querendo ou não, eu tenho muito paciente que anda de doença crônica. Então, se você não cuidar o resto da vida, você vai ver que ele vai se perder no meio. Entendi. Ele vai voltar para mim com a mesma queixa que ele chegou no primeiro dia. Perfeito. Né? Você falando agora, eu queria que você deixasse uma explicação para o teu paciente que ele vai assistir aqui o podcast, vai acabar postando nas redes sociais, ele te acompanhar mais. Tem um protocolo. Você montar esse protocolo para ele ajuda em quê no resultado? Muda em que sentido ele consegue ter um melhor aproveitamento naquilo que ele busca? Qual o diferencial? Quando a gente monta alguma coisa específica para ele, a gente vê que como o objetivo é exatamente para ele, tem uma... Como é que posso falar? Tem uma orientação que é para fazer com que ele tenha aquele objetivo. Então, a gente monta um objetivo, certo? A gente está no protocolo, a gente tem um objetivo. Dentro desse objetivo, a gente consegue, a longo prazo, fazer com que ele tenha aquele cuidado para chegar no objetivo dele. Ele seja acompanhado, né? Exatamente. Então, quando a gente monta o protocolo individualizado, o objetivo seria justamente a gente conseguir fazer aquilo na realidade dele. Perfeito. Porque o paciente, quando ele chega para mim, ele fala... Normalmente, eu chego para ele e pergunto, como é que é a sua rotina? Então, a maioria dos pacientes ou está no sedentarismo ou está tentando começar um cuidado com a sua rotina. Então, a gente tenta organizar a rotina dele, tenta fazer com que ele melhore a parte alimentar, a parte de atividade física, principalmente porque a maioria tem preguiça de se levantar da cama, da cadeira, né? Então, quando a gente organiza isso, organiza a parte de medicação, organiza tudo, a gente vê que ele melhora consideravelmente. Então, o protocolo ele serve justamente para essa parte de, como é uma coisa individualizada, a gente consegue ir no problema dele e consegue chegar no objetivo que a gente tem. Que normalmente, quando a gente faz uma avaliação, a gente já vê. Ele está precisando perder tantos quilos para chegar na porcentagem de... Enfim, aí a gente consegue ter aquele objetivo específico para ele. Muito bom. Então, no caso, o paciente que ele quer ter esse resultado, ele não encontrou meios, teve outros profissionais, tentou ali outros caminhos, não teve êxito e por isso vocês conseguem acompanhar de forma individualizada para que ele consiga chegar no objetivo que ele busca e não somente que ele emagreça, por exemplo. Porque eu acredito que emagrecer a todo custo pode ser que lá na frente ele vá pagar o preço dessa má escolha, né? Eu fico doente quando eu vejo ali no Instagram não tanto, mas nos chats do WhatsApp, vendo canetinha. Rapaz, eu fico pra morrer, porque eu fico pensando, como é que essa caneta chegou aqui? Essa pessoa que vai usar, o que foi que ela tem de conhecimento sobre de causa, né? Vários amigos, do dia pra noite, super magros, e depois de um tempo já volta a ser o que era, porque ele não mudou de fato, né? Ele só... Até falando financeiramente, ele jogou dinheiro no lixo, teoricamente. Seria isso? Exatamente. Eu tenho até, inclusive hoje eu atendi uma paciente que ela comprou uma canetinha, ela estava nos Estados Unidos, conseguiu comprar lá e trouxe para cá. Só que ela, sem orientação nenhuma, pegou a orientação com um conhecido, use tanto. Ela usou, ela passou 5 dias vomitando em casa, sem conseguir tomar água, e o marido dela, vamos para o hospital, e ela, não. Aí quando ela falou para mim, isso já tem uns 15 dias que ela passou mal, aí eu perguntei, por que você não foi para o hospital?
hospital. Eu tava com vergonha de chegar pro médico e falar. Eu tomei a medicação, não sabia como é que era. Chegou desidratadíssima, 15 dias depois. Aí eu tenho falado para ela, já fui no hospital? Não fui. Aí eu tive que orientar, tudo certinho. Mas você vê que hoje em dia o povo tem... às vezes você tem condições de ter um acompanhamento, de estar lá com um profissional, mas você prefere, não, vou ficar aqui pela facilidade. Estou em casa já, vou fazer e depois a gente vê como é que vai dar, né? Espera pro depois. Exatamente. Fazer tudo isso que a Naira está falando, de montar protocolo, de individualizar, de atender o paciente, de ele ter essa transformação de vida, só é possível porque tem uma captação de pacientes que a gente chama ali de perfil ideal, o perfil de paciente que valoriza o teu trabalho. Isso a gente, por exemplo, faz essa captação através do consultório lucrativo, né? Ela não conseguiria entregar isso para o paciente se ele tivesse a mentalidade do convênio. Tá tudo bem, tá? Tem pacientes, como tem médicos de convênio, existe pacientes de convênio também. Aquele paciente que ele não liga de esperar 2 horas para ser atendido e passar 15 minutos ali. Eu lembro quando ela estava grávida, eu precisei fazer alguns exames e eu falei assim, caramba, que Deus me dê provisão para eu nunca mais precisar disso, porque eu me senti tão improdutivo de ficar 2 horas esperando, tipo assim, me senti jogado. Pra quando chegar lá, não, beleza, tá, é esse exame que tem que fazer, tchau. Caramba, tipo, como é que eu passo 2 horas esperando pra em 15 minutos resolver? Então, aí foi onde eu fiz os cálculos de conta de quantos pacientes ele tinha atendido ali, porque se comigo demorou 15 minutos, se for dividir as 2 horas que eu esperei, é gente pra caramba. E não é desse tipo de paciente que a gente tá falando aqui, a gente tá falando do paciente que ele valoriza e que ele busca essa transformação. Também eu acho que tava conversando com o médico, ele falou assim, não, é porque agora com a venda na farmácia, com a legalização, vai atrapalhar. Eu falei, não, pelo contrário, eu acho que vai melhorar, porque o paciente ele não vai estar comprando ilegalmente, vamos dizer assim, e agora só sai com receita, então vai precisar vir pro médico, não é isso? Vai ter uma orientação, né? Porque, como eu falei, a gente pega muito paciente que usa as coisas sem orientação, e acaba que depois chega pra gente consertar o erro que ele fez. Né? É mais difícil, né? Eu tenho um amigo que ele é construtor, ele falou assim, Léo, eu prefiro derrubar tudo e construir de novo do que fazer reforma. Eu não trabalho com reforma, porque você consertar o erro de outra pessoa, você trabalha nas cegas. É difícil. Você conseguir alinhar tudo aquilo ali investigar o que causou, né? É bem complicado. A gente consegue ter esse sucesso, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre questão de faturamento, de multiplicação de faturamento, porque no consultório lucrativo, ele é baseado em 3 princípios muito básicos. A gente gera demanda, converte essa demanda e fideliza. Então, o paciente, ele acha o profissional daquilo que ele está buscando, o atendimento dele tem ali um treinamento para converter essa demanda e trazer para o consultório, e junto a um protocolo, a ferramentas, a gente consegue fidelizar esse paciente para que ele se mantenha. Inclusive, a gente montou um protocolo que ele rodando, o paciente ele tem um tempo de consultório bem alto. Dá mais ou menos quanto tempo o paciente, vamos dizer assim, ele chegou, converteu, ele vai ficar mais ou menos quanto tempo ali contigo? Entre 60 e 90 dias, dependendo do paciente, a gente sempre fica entre 60 e 90. Essa é a primeira parte, né? Depois ele indo para aquele da hipertrofia, que fica o mensal. Aí quando a gente chega no objetivo da gente, então a gente capta o paciente, né? A gente tem essa parte da captação dos pacientes. Depois que eles chegam para a gente vai vendo onde que ele se encaixa lá dentro do consultório. Então, perfeito. Caso seja o paciente para emagrecimento, a gente consegue chegar, ele entra para o protocolo de emagrecimento, depois de, 60, 90 dias ou mais tempo, dependendo de quanto ele precisa perder. A gente vai converter ele para, no lugar de emagrecimento, fazer com que ele ganhe massa muscular. Porque, querendo ou não, às vezes o paciente, como é bem comum a realidade dele ser sedentário, acaba que ele não fazendo atividade física acaba perdendo um pouquinho de massa muscular. Então, acaba que a gente tem que ter esse cuidado, porque massa muscular, quando a gente está mais velho, a gente precisa ter para ter força, disposição, enfim. E aí a gente entra para o protocolo de ganhar força, ganhar massa muscular, e aí a gente consegue ficar com o paciente cerca de pelo menos uns 8 meses, perfeito, até ele estar no objetivo dele, dependendo de quanto peso ele precisa perder no início. A gente tá falando aqui e não vá achando que é fácil essa questão de largar os plantões, de largar o convênio, jogar tudo pro ar e pro particular.
é sem um planejamento, né? Nós estamos falando aqui de uma realidade que foi construída, vamos dizer assim, que ela foi desenhada. Então, tem um acompanhamento, faz toda a diferença, porque aí nós planejamos como vai ser essa transição. Vamos lá, se você atende todos os dias do convênio, nós vamos desenhar um dia para você atender particular, e aí quando for aumentando a demanda, vai diminuindo do convênio, e também você vai precisar se dedicar, né? Para um médico que ele está preso assim no faturamento, já que lá no começo do vídeo a gente ia falar sobre isso, né? Dessa multiplicação que teve nesses últimos meses. Para um médico que ele está preso a um faturamento, preso a uma crença, preso ali em estou assando e comendo, não consigo sair disso. Qual o conselho que você daria? Eu acho que quando a gente começou, a gente teve muito essa realidade de até eu ter medo. Então, eu corri atrás de você já para o objetivo era exatamente isso, era o medo de saber como é que eu ia sair daquela realidade. Porque hoje, por exemplo, eu tenho um dia específico que eu atendo, não em plantão, eu faço atendimento, né, para uma população menos favorecida, mas eu faço porque eu gosto da equipe, gosto de atender, enfim, é um dia na semana. Mas eu não sei até quando que eu conversei com você. Eu fiz, vou ter que diminuir, mas eu fico me segurando porque eu não sei até quando eu vou conseguir. Então, às vezes, você se apega à equipe, à população, que é as mesmas pessoas que vão, as mesmas senhorinhas que chegam, abraçam você. Então, você gosta daquela realidade, mas você vê que se você ficar naquela realidade, você não vai ter qualidade de vida, né? Então, um médico que ele está na realidade de plantão, na realidade de atendimento pela rede pública mesmo, você vê que ele vai ter uma rotatividade muito grande. Às vezes eu me pegava quando eu me formei, dando 72 horas de plantão direto. Então, ao invés de passar o Natal com a minha família, eu tive que dar plantão, porque o plantão de Natal remunerava mais. Uhum. Então, eu tinha que fazer isso para poder pagar minhas contas no final do mês, porque eu queria sair do plantão e ir para o particular. Sim. Então, eu acho que o medo da gente sair do que é certo no final do mês para um que é duvidoso, aos poucos vai saindo quando você vai diminuindo, quando você vai desapegando daquilo. Perfeito. Não, isso é o certo. Mas se eu tirar só esse dia, será que eu vou conseguir mais? E que faz conta também, né? Tipo assim, um dia que eu não tenho aqui, se eu colocar será que vai valer a pena? Tanto que quando a gente conversou sobre isso, hoje eu fui tirando. Hoje, um atendimento que eu fazia, que eu recebia no mês, eu recebo no dia. Uhum. Então, às vezes, você faz, caramba, eu trabalhava 72 horas no mês, 96 horas, para ganhar o que eu ganho, eu consigo ganhar hoje em um dia de atendimento. Perfeito. Corrido. Então, sim. Muito mais tranquilo. Muito bom. E qual seria o investimento ou os investimentos que você vê que não pode faltar para esse médico que ele quer ter essa melhora na carreira, ele quer ter uma liberdade financeira, ele quer se destacar, ele quer ter pacientes que reconheçam o trabalho dele, que ele se destaque na área dele. Quais são os investimentos que você vê que não tem como faltar? Logo quando comecei, eu tinha muito pé atrás com essa parte do marketing, de rede social. Uhum. Então, eu comecei a ter Instagram, quando todos os meus amigos da faculdade tinham Instagram, e eu fiz, mas o Instagram vai ser só mostrar sua vida, não gosto de mostrar minha vida para as pessoas. Mas a gente vê que hoje a captação de pacientes no online é muito grande. Sim. Então, eu tenho pacientes que eu atendo fora do país. Então, quando você vê, massa. Se você tivesse aqui, você estava só atendendo em Maceió, às vezes você precisa do boca a boca. Quando você está nessa rede do online, você chega a um local realmente... Não tem limite, Não né? tem limite. Então, acaba que, não, mas eu prefiro indicação. Mas quando você atende aquele que está longe, ele vai te indicar para outro, e quando você vai ver, você está com a rede, uma quantidade muito grande de pacientes, né? Que foi aí que você veio me ajudando justamente nisso, porque para você destravar, de você sair do que você não gosta, para essa parte de gostar do marketing, de estar lá, de olhar o microfone, olhar uma pessoa na sua câmera, é complicado, mas depois que você destrava, o negócio anda, aí você começa a se animar com os resultados, né? Perfeito. E quais foram os resultados assim que você viu que, tipo assim, caramba, esse digital é bom mesmo? Falando de números, a gente já conseguiu triplicar, a gente teve essa reunião passada. Foi. Deu certo triplicar, tava quase chegando nisso, né? Eu ainda não fechei o balanço desse mês, mas eu acho que ele tá quase triplicando o valor. Quanto tempo não era? Eu acho que a gente fechou em janeiro. 4 meses. Foi né? Eu acho que não foi nem em janeiro, a gente fechou em janeiro e começou em fevereiro. Porque foi no final de janeiro, que eu falei. Então, tem uns 3, 4 meses só. Perfeito. Então, a gente conseguiu triplicar justamente nessa parte de desapegar um pouquinho
do particular, porque no começo a gente tava, não, mas se a quantidade de paciente vier muito grande, como é que você vai fazer? Eu, não, vou ter que diminuir, né, os outros locais. Vou ter que entender como resolver problemas bons. Né? Exatamente. O difícil é resolver problema ruim. Que foi a última reunião que a gente teve, que aí você falou, eu tive que diminuir os locais, só que não estava dando conta, não. Aí agora o fluxo está aumentando, então a gente tem que manejar dentro do consultório, né? Que o objetivo da gente é melhorar a qualidade de vida, né? Exatamente. E aí, o trabalho é mais ou menos esse mesmo, tipo, tira a demanda antiga, traz uma demanda nova, aumenta a demanda e vai melhorando. Melhorando o quê? Aumentando o ticket para que atenda menos e tendo ali um faturamento maior, que é onde vem acaba tendo lucro, porque você tem mais liberdade, mais tempo e até para curtir mesmo, né? Eu vejo muitos médicos que têm grandes faturamentos, grandes patrimônios, mas não curte tanto assim, porque tá apegado ali, né? Uhum. E uma coisa que eu achei muito massa foi a questão da parte de investimento financeiro que você estava fazendo, de entender, porque tem um caso de uma cliente nossa que eu fiquei muito triste. Ela fechou consultório lucrativo com a gente e ela faturava 15, 20 mil. E ela chegou a 100 mil em 5 meses. Aí no 5º mês ela bateu 100 mil, no 6º mês ela bateu 100 mil. E ela não renovou. Falei, quando ela falou que não ia renovar, ela mandou uma mensagem uns dias antes, eu fiquei tipo assim, impossível. E ela comprou um apartamento, comprou 2 salas. Só daqui, tipo assim, o investimento só vai estar pronto daqui a 3, 4 anos. E falou que não daria pra conciliar. Cara, aquilo dali me deu uma dor, porque eu falei assim, o quanto a falta de conhecimento financeiro, a falta de gestão de emoções, de querer antecipar no futuro, ela estava plantando ainda. Uhum. E perdeu os pés pelas mãos. Aí eu fiquei assim, putz. E ver você agora que tá nessa crescente já desde o início, tá muito bem encaminhada. Uhum. Continuar, meter marcha e que já deu certo. Uhum. Porque fiquei pensando, tipo, chegou lá em cima, beleza. Mas e agora? E pra arcar com isso aí? Tipo assim, para você investir em você, no seu consultório, para poder você ter esse lucro porque 2 meses é um curto período, né? Para você demais. Pegar aquilo que você segurou e... Sim, exato. E... Enfim, eu vi ali algumas situações que eu fiquei assim, putz, quando a gente ganhou na Mega Sena e não soube gerir, foi mais ou menos isso. Tipo assim, aumentou muito e tipo assim, pronto, tô rica, tô milionária. E ali tem um grande risco, então... Fico feliz e queria até parabenizar por isso, porque não é todo mundo que tem esse pensamento e nem essa visão. Conheci com Mayara, muita gente boa. Ela teve uma reunião com a gente e até falou, vamos ver alguma coisa pra vocês aí do time e tal. Eu acho que vai dar certo aí essa parceria com ela. Vamos ver. Se você entendeu que 2025 é o ano, de fato, de você ser mais reconhecido, multiplicar o seu faturamento, ter, de fato, pacientes que valorizam você quanto médico, que o convênio não é uma opção, que ter agenda ociosa também não é mais uma opção, você está com consultório aí, com horários vagos e quer ainda esse ano ter resultado, eu tô te falando que aqui na tela vai aparecer o QR Code para que você leia, escaneie e entre em contato com o meu time, para a gente montar um planejamento para você, onde nos próximos 6 meses você tenha a chance de multiplicar o seu faturamento com pacientes particulares. Esse planejamento vai sair gratuito se você estiver assistindo o vídeo e se ao final da chamada você vê que faz sentido o meu time te acompanhar nesse planejamento, você recebe uma proposta. Caso não, você pega esse planejamento e pode tentar executar sozinho com outro time de marketing, isso daí não tem problema. Mas eu quero te dar a oportunidade de entrar em contato e entender como de fato ter um consultório lucrativo ainda esse ano. Nayara, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Que episódio massa, fluiu muito bem. Olha, eu tava tão nervosa, tava tão ansiosa. Eu percebi pelos horários da mensagem. Falei, rapaz, na hora dessa ela tava fritando a cabeça. Mas eu quero te parabenizar pelos resultados, agradecer pelo convite e te fazer um novo convite. Nos dias 23 e 24 de maio, a gente vai ter a imersão, a Médico Número 1, a imersão. E lá vão ter você e outros 99 médicos. Eu quero te fazer o convite. Léo, como é que faz para poder ir? Você vai como nossa convidada. E para estar nesse ambiente, para que você possa ser exemplo e para que você possa, de fato, ali absorver conteúdos de médicos que estão aí na casa dos seus 150, 200, 600 mil mês e que vão abrir os bastidores para quem estiver lá na imersão. E você também tem a oportunidade de fazer parte dessa imersão
pode clicar aqui no link da descrição, você vai cair direto na nossa página e entender o que é esse evento. Esse evento é a maior imersão de marketing e gestão para médicos do Nordeste. Ela vai acontecer nos dias 23 e 24 de maio aqui em Maceió. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa chance de ter ali o conhecimento e absorver. Conhecimento é algo que você não tira, você sabe disso porque você estudou anos e anos e está em um ambiente onde você e outros 99 médicos estão focados em entender como se posicionar, gerir o consultório, gerir carreira, gerir pessoas, gerir o seu financeiro, vai fazer toda a diferença nos seus resultados, tá bom? Então, se fosse você, eu não perderia e clicaria aqui no link. Pra gente encerrar, eu gosto de que o médico convidado, que ele está tendo resultado, que ele tem resultado, que ele pode transbordar, ele dê um conselho para aquele médico que ele está travado, que ele está preso ao convênio com a cabeça, aquela tua mentalidade que você tinha quando saiu da faculdade. Qual conselho você daria para esse médico para a gente poder encerrar aqui com chave de ouro? Tentar olhar um pouquinho tudo muito fora da caixinha. Então, como a realidade da gente chegou, entrou no convênio, depois que você entra no convênio, para você sair, você fica com um pezinho atrás, vou, não vou. Então, tenta já meter a cara, já ir para o marketing, procurar a equipe do Léo, que realmente ela vai fazer com que facilite essa parte, porque, querendo ou não, na faculdade a gente não vê essa parte de marketing, não vê, é tudo muito mecânico, é tudo muito manual. Técnico, né? É, muito técnico. Então, quando a gente abre a cabeça, os horizontes, para ver que aquilo que você está ganhando no esforço de 24 horas, você consegue ganhar em menos tempo, no conforto do seu consultório, é muito melhor. Então, tentar pensar um pouquinho fora, de desapegar um pouquinho daquele valor no final do mês, que o negócio com certeza vai andar. Perfeito. Investir em você, né? Perfeitamente. Muito obrigado, viu, pelo convite. Muito obrigada, amei. Gostou? De verdade? Foi melhor do que você esperava? Como foi? Foi muito massa. Eu achei que ia ser uma coisa mais... Mas foi massa. Bom, fico feliz de trazer aqui a tua história, trazer aqui as tuas experiências e espero, de alguma maneira, que ou o médico que assistiu ou o paciente que assistiu, ele tenha mais clareza do que, de fato, é melhor ali para ele de ter profissionais ajudando a chegar no objetivo, porque... é dos dois lados, né? Eu tenho os objetivos com o médico, você tem com os pacientes. E acho que nosso propósito, de fato, é esse, trazer o nosso cliente e o seu paciente ao objetivo que ele espera e ter essa libertação das mentiras e, enfim, do que tanto trava, né? Obrigado para você que acompanhou até agora. Tem outros episódios aqui do podcast, se você está acompanhando, esse é o primeiro. Você pode clicar em outros e também conhecer outras histórias de médicos que tiveram resultado através da medicina com pacientes particulares. E fica com Deus, obrigado pela audiência e até mais.